Só a última confirmação se vocês estão vendo em tela cheia. Sim, tela cheia. Então, tá bom. Então, bom dia. Obrigado aí pela participação de vocês, por terem vindo aqui assistir. Essa é a última aula desse estudo que a gente está fazendo do CAMAT, né? Para quem está vindo aqui pela primeira vez, a ideia é estudar guidelines ou artigos ou discutir temas relevantes, mas sempre pegando um material que tem artigo para você poder também estudar antes, acompanhar e poder participar mais ativamente. Tá? Eu escolhi o CAMAT porque é um guideline que foi atualizado recentemente, que a gente fica usando por anos depois, né? Então, e foi atualizado em 2023, publicado em 24, né? E que é um guideline, por vários motivos, muito bem aceito e validado, porque quando a gente vai na prática olhar, realmente bate muita coisa que ele coloca lá. Bom? Então, essa é a finalização desse primeiro momento, aí, nesse primeiro estudo, né, que a gente está fazendo. Então, hoje, em especial, a gente vai para a parte 3, que seria especificamente como selecionar um tratamento farmacológico. É a última parte, né? Então, é um guideline bem extenso, a gente poderia esticar isso para outras questões, mas eu acho que a gente ficar muito nele também, a gente perde a oportunidade e tempo de discutir outras coisas, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Valber, eu sou médico psiquiatra, psicoterapeuta e de base mestre em ciências fisiológicas, né? Atuo como clínico e professor, atualmente professor de pós-graduação em atividade na APIA, onde a gente tem turmas mais constantes, tá bom? Essa é a minha declaração de conflito de interesses e já vamos lá, sem muito delongas, já caindo já direto no guideline e começando aí por falar de tratamento de primeira linha, né? Ou seja, o que a gente considera para escolher um tratamento medicamentoso. A gente sabe que o tratamento medicamentoso, ele é o tratamento que a gente mais lembra quando fala de tratar a depressão, mas a gente, considerando uma doença multifatorial, a gente não pode apenas tratar assim, né? A gente precisa de outras ferramentas, mas enquanto médicos, geralmente é esse papel, vamos dizer assim, que a gente é procurado, né? Ou seja, as pessoas procuram o médico para que esse tratamento farmacológico seja realizado, né? Então, o que a gente tem que considerar no tratamento farmacológico? Tá? Vamos fechar o microfone aqui da Kênia. Pronto, vou fechar aqui, desativar seu som. Então, o tratamento farmacológico de primeira linha, ele tem que considerar, claro, eficácia comprovada. Eficácia comprovada é um medicamento que tenha feito os estudos, né, onde tenha feito estudo duplo cego, triplo cego, com um número grande que tenha sido validado e aprovado por organismos regulatórios, FDA ou Anvisa aqui no Brasil, né? Então, isso é muito importante, porque você tem uma responsabilidade com o seu paciente. Então, existem medicamentos que não são comprovados e possam funcionar? Existem, mas você tem uma responsabilidade, inclusive legal, com o seu paciente, e é bom que você use esses medicamentos de primeira linha com eficácia comprovada inicialmente, principalmente, e que aqueles, na medida que você vai esgotando as possibilidades, você pode então associar outra coisa, ou como suporte, que é muito melhor, né? Outros tratamentos, tá? Perfil de efeito colateral. Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem muito efeito colateral com inibidor seletivo, e você, não, mas está lá no guideline que inibidor seletivo é a primeira linha, tem que começar com ele, mas ele tem um histórico, ele já te falou, né?
Mas e se não for bem assim, professor? Ah, tem tanta opção, né? Então vamos deixar para comprovar essa hipótese em outro momento, né? Então, isso é muito importante. Porque senão o tratamento termina na recepção, né? Assim, ou na primeira dose, o que é pior, né? O paciente já gastou e depois, dependendo do perfil, nem volta lá para dizer isso para você, né? Comorbidades médicas, então um paciente, por exemplo, que tenha algum tipo de condição que contraindica ou favorece. E isso é muito legal, porque assim, vamos supor que você tem um paciente que você identificou que tem lá um quadro álgico, um quadro doloroso, né? Você está lá com um paciente que tem fibromialgia, que tem uma dor de coluna, né? Esse paciente, você não vai pensar no medicamento que atue no portão da dor e também é antidepressivo, né? Como a duloxetina. Por que não? Porque aí você ainda garante para ele o contrário daquela questão anterior, ou seja, ele vai continuar o tratamento, que é muito legal, não só pelo, pelo fato de ser um tratamento de depressão, mas porque alivia a dor. Então, a chance dele permanecer em tratamento é muito melhor, né? O histórico de resposta, isso é muito legal. Então, colete bonitinho lá, eu coloco assim, lá no histórico do paciente, assim, na, na história patológica pregressa mesmo, porque é uma história patológica pregressa, ensaios com medicamentos. Eu anoto todos que ele disse que tomou. E às vezes, entre parênteses, eu anoto assim, foi bom, não foi, esse teve muito vômito, nossa, esse prejudicou muito o libido, boto do jeito que ele colocou. Então, esse histórico ajuda demais, porque você ganha tempo, né, gente? O paciente não fica, às vezes, fazendo a mesma coisa. Mas será que foi assim mesmo, professor? Talvez não tenha sido, mas naquele momento é interessante você pegar o tratamento dele, que ele já te deu de informação, e fazer, né, uma melhora naquilo ali, ou seja, não usa aquilo ali primeiro, tenta usar outros. Como eu digo, sempre tem muitas opções. A preferência, então isso é muito interessante, ele pode se lembrar, poxa, eu respondi tão bem com sertralina, será que eu não podia tentar? E aí você vai analisar o que é ter respondido tão bem em outras condições, e às vezes sim, você pode usar ela, mas olha, eu posso usar, mas eu preciso disso aqui junto. Então, é interessante. Interações, né, medicamentosas, que aí tem a ver com a farmacocinética, com as interações lá na citocromos, que tem a ver com a farmacogenética, né, que é do livrinho que eu falei com vocês, que eu tenho lá uns 6 livrinhos desses, que a gente vai definir quem é que vai ficar com esses livrinhos assim que a gente terminar aqui, tá? Então, essa é a parte de considerações para a escolha das medicações. Então, dando sequência aí, a gente vai para fatores que possam guiar. Então, aí tem lá, o CAMAT é todo organizado em relação a... Ele é todo organizado com foco na parte, vamos dizer assim, de perguntas clínicas, né? Então, até nisso ele é muito prático, ou seja, ele é realmente um guideline, né? Essas perguntas clínicas estão lá com, aí tem um númerozinho ali em cima, né, Q3F, por exemplo. Aí você pode ir lá naquele item Q3F, estou vendo o Valber falar disso aqui, achei interessante, quero ler. Vai lá, focadamente, Q3F e dá uma lidinha, tá? Comorbidades médicas, então, por exemplo, se eu tenho um paciente com problema cardiológico, um cardiopata, então eu vou, por exemplo, evitar tricíclicos nesse paciente, ou alguns que alarguem muito o intervalo QT, né? Então, às vezes, a gente vê um paciente com uma dose muito alta, às vezes, de um medicamento, e está fazendo uma bradicardia. Então, às vezes, sim, na primeira consulta é legal você pelo menos o exame básico do paciente físico, fazer, no mínimo, cardiovascular, respiratório, né, examinar extremidades, edemas, né,
dar uma olhada em tônus muscular e ter isso registrado em prontuário para você depois comparar as evoluções, pesar o paciente. Por favor, pese o paciente na primeira consulta. Essa informação depois você se arrepende amargamente de não ter pesado. Ah, eu engordei. Aí você vai olhar, putz, eu não pesei. E a pessoa muitas vezes fala, engordei, eu vou lá. Mas quando você chegou aqui, você já estava com esse peso. E aí pronto. Então, assim, você já resolve. Não foi isso que te engordou. Esse comprimidinho desse tamanhozinho, né, que nem na bula tem que engorda. E como é que pode estar engordando você? Então, o que, que mais está engordando? Vamos falar disso? Vamos falar disso. Aí a coisa começa a funcionar, tá? O que que predomina? Eu gosto muito, essa parte aqui, leiam, por favor, né? Sintomas predominantes. Se o paciente está com anedonia, ou se está com dor, ou se está com insônia. Então, às vezes você precisa personalizar o tratamento naquela diretriz que chega, escolhe um aleatório. Não precisa ser aleatório, né? O histórico de resposta, como, já respondi bem a sertralina, né? Ou já tive uma diarreia muito grande com a sertralina. Para que você vai correr o risco dele ter de novo? Então, você pode depois, só sobrou sertralina, agora eu tenho que ir para ela. Tá, ok. Então, vamos com prudência, vamos escolher uma marca diferente, vamos tentar o referência, então, primeiro, se não foi ele que usou, e por aí vai, né? E acessibilidade, né? Ou seja, não adianta também você conversar com o paciente sobre um medicamento que é maravilhoso e ele não ter condição de comprar, né? Então, a gente precisa que o medicamento esteja de acordo com as possibilidades. Se você tem alguma dúvida sobre isso, pergunte, né? Você, na anamnese, Valber, gosto de perguntar, e aí eu já quebro o gelo, né? Com quem que mora, onde mora, o que que faz, como está o momento profissional, é, é só você que trabalha, quem mais trabalha em casa? E você vai ter uma noção, né, de qual é a condição que a pessoa tem de adquirir ou de comprar um determinado medicamento. Ou em determinadas situações, você vai falar, né, que a pessoa vai ter lá Você acha que não tem a condição e ela tem a condição, né? Vamos abrir hoje, tá legal. Vamos aqui abrir para a Tailane e para a Camila, que querem comentar. Acho legal. Valber, uma dúvida. Nesses casos, assim, onde, por exemplo, você falou da diarreia, né, que é bem comum, ou sintomas gastrointestinais de náusea e tal, Sim. com inibidor seletivo, você tentaria outro da mesma classe? Ou não? Você já Então, trocaria? geralmente, quando dá com um, costuma dar com o outro, né? Porque o que acontece? Por uma questão de economia mesmo, de DNA até, né? Algumas substâncias têm diversos papéis no organismo, e a serotonina é uma delas. Ela tem serotonina que é expressa no intestino com uma função, no cérebro com outra, e no sistema de coagulação com outra, né? Então, com isso, na lógica, você vai ter que tem grande potencial mas pode acontecer não, tá, Thay? De repente, Uhum, eu já vi, por exemplo, muito paciente ter diarreia com sertralina, como é esse caso, mas não tem com escitalopram, né? Então, às vezes, algumas coisas que são aquela parte suja da molécula, a molécula, ela é desenhada, ela não é desenhada, né? Ela vem com uma ação no que a gente sabe que ela tem uma afinidade pelo receptor, mas ela atua em um monte de receptor. Então, às vezes, uhum, algum daqueles, numa interação muito específica com aquela pessoa, dá. uhum, E isso pode não se repetir com o outro. Então, se você fala assim, poxa, deu com essa, mas eu queria tanto usar o inibidor seletivo, deixa eu pensar aqui, deixa eu encontrar outros motivos para uhum, passar um outro inibidor seletivo, e aí eu, pelo menos, assim, pode ser que tenha uma coisa ruim, mas tenha uma coisa boa, e a gente analisa isso juntos. Então, acho que aí uhum. vale a pena, entendeu? Igual você falou da referência, né? Às vezes, na hora de Uhum. trocar, tentar a referência, né? Isso é importante. A gente sabe que alguns medicamentos similares e genéricos, eles são bons, né? Alguns similares surpreendem. Então, tem similares, por exemplo, da bupropiona, né? Como o da Libs, que é o Zetron, que ficou excelente. Não é o de referência. Você tem
Agora, você tem substâncias que a cópia é difícil. Por exemplo, copiar uma desvena, e às vezes é difícil copiar uma desvena, nem todas as marcas ficam boas, o genérico é muito difícil, mas tem outros que o problema é a fonte. Então, por exemplo, a sertralina teve, tem uns 2 ou 3 anos atrás, a gente teve um problema com um sal que estava sendo importado da Índia e estava vindo com muito problema. E aí a gente via o paciente super bem com sertralina, sabe aquele paciente 2 anos super bem? Uhum. Piora. Eu falei, ué, que estranho, você está tomando? Tô, professor, é até farmacêutico, né? Farmacêutico. Aí ela, tô. Falei, e aí, o que você tá, manda, aí eu falei, quando eu fico, você está tomando direitinho, manda foto, eu peço foto. Aí vem a foto, aí não vem nem uma caixa verdinha lá, de um laboratório genérico ou uma Merck, que é um bom laboratório. Aí vem aquela caixa que você toma um susto, você até coça aqui atrás. Aí você assim, aí você fala assim, passa aqui no consultório e pega uma amostra. Aí eu pego lá uma amostra de uma sertralina boa, dou, se eu tiver o de referência, o Zoloft também, aí dou preferência para testar. Usa 2 semanas e me dá a notícia, antes de trocar. Antes Uhum. da consulta, aí 2 semanas, e aí? Tô bem, professor. Então tá. Então aí eu falo isso aí, resumo essa nossa conversa e falo para a pessoa, né? Somente nesse caso me marcou, porque o farmacêutico, ele trabalha com isso dia a dia, né? Assim, isso, pode comprar isso, pode aquilo, aí fala assim, olha, isso é um bom exemplo para você de que às vezes sim, dá para trocar, mas às vezes dá problema, né? E aí a sua ideia é boa de fazer, tentar o referência, por exemplo, né? Numa dose Uhum. menor, por exemplo, será que é titulação? Ou seja, será que aquela pessoa tem que... É a sertralina mesmo que tem que usar. Por exemplo, vamos supor que seja duloxetina. É difícil substituir, porque a duloxetina, para dor, tem outros que melhoram a dor? Tem, mas ela que tem mais evidência, mais trabalho. Então, às vezes, você quer tentar mesmo a duloxetina. Então, às vezes, pegar o de referência, ou pegar uma marca boa, igual o da Libs mesmo, que é o Velige, que é muito bom, e começar devagarzinho, né? Uhum. Uma forma. Ótimo, obrigada, Valber. Obrigado pela participação. E Camila, você levantou a mãozinha também, ou foi impressão minha? Não, eu caí e voltei. Caio voltou, tá bom. Bom dia. Que bom que você voltou. Então, e a questão da acessibilidade, uma coisa que vale comentar se você tem dúvida, pergunte, mas não subestime, né? Porque às vezes você fala assim, olha, esse remédio seria muito bom que fosse esse, mas ele tem um preço um pouco mais alto que os outros. E aí a pessoa vai falar, poxa, não é um momento bom para eu poder gastar. Ok. Ou a outra vai falar assim para você, não, isso não é um problema. Eu tenho quem me ajude nesse ponto, você pode passar o que você achar que tem que passar. E você, às vezes, com receio de passar o que era para passar, sabe? Então não subestime, converse, dialogue sobre isso, tá? E algumas vezes tem outras alternativas, tem judicialização e outras coisas assim, tá bom? Vamos lá, avançando agora para o tratamento em si, que é como está lá no guideline, tá? Então, essa é a tabelinha simplificada, tá, do CAMAT, depois eu vou colocar aí a tabelinha completa, só de en passant, caso a gente precise comentar alguma coisa, onde tem os de primeira linha. Então, você vê que ele coloca de primeira linha realmente o quê? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né? Professor, então a gente vai ficar só... E aí, então, nesse caso, o que a gente está tratando? Só a parte de humor? Não, gente. O inibidor seletivo, ele não vai, porque ele mexe só com serotonina, atuar só no humor, né? A serotonina modula outros receptores e você vai ter ações em outros circuitos, não tão intensamente, mas vai ter. E conforme os circuitos também da pessoa de como está. Então, claro, você tem uma depressão mais melancólica, você escolhendo o inibidor seletivo, você já aplaca um pouco aquela melancolia, o conteúdo do pensamento, e isso dá muita segurança para a gente, porque você vai estar focando, né, vamos dizer assim, em sintomas que são importantes que melhorem primeiro, porque se você melhorar, por exemplo, a energia com alguém com conteúdo do pensamento ruim, ele pode fazer uma bobagem. Então, é interessante que essa classe realmente esteja ali, somente essa melancolia, esse sintoma aí, humor,
é um sintoma que você viu que está bem afetado, a pessoa, durante a consulta, se emociona, chora, algumas vezes já chegou chorosa, né? E você vê que é um sintoma importante para você tratar. Então, aí a gente tem a sertralina, você tem o estalopram, fluoxetina, paroxetina, estalopram, e mesmo dentro desses você pode ter preferências. Então, por exemplo, o estalopram é um medicamento que eu vejo que para depressão ele costuma ser melhor que o citalopram, por exemplo, né, que eu uso mais para ansiedade. Até porque pela potência, né? Então, se você dá 10 miligramas de escitalopram, é como se fosse 40 miligramas lá do citalopram. Então, assim, você tem uma razão de potência muito grande. Não por isso você não precisa começar, às vezes, devagar em alguns pacientes que se queixam de alguns sintomas, de alguns efeitos colaterais. Na ansiedade é difícil começar o escitalopram numa dose mais alta, porque ele dá alguns efeitos colaterais que são confundidos com a crise de ansiedade. Então, por isso, eu prefiro o citalopram na ansiedade, né? Mas eu tenho pacientes que se respondem para depressão com citalopram de maneira muito legal, né? Então, essa preferência, vamos dizer assim, minha, é talvez mais uma percepção de que eu tenho uma dose que dá um efeito mais potente aí com o escitalopram, vamos dizer assim, que para o citalopram teria que usar uma dose maior, teria que usar 40 miligramas de citalopram, por exemplo, né? E aí vem a questão do custo, né? Porque a diferença hoje entre eles não é tão grande assim. A sertralina, por exemplo, eu vejo que tem uma resposta ou uma preferência naqueles casos onde eu tenho uma depressão ansiosa. Isso é interessante, porque ela é uma das que é mais sedativas, junto com a paroxetina, né? E isso faz com que na depressão ansiosa ela seja uma boa escolha, né? Particularmente a paroxetina, eu uso muito para ansiedade e menos para depressão, pensando na parte cognitiva da paroxetina, que ela tem uma ação lá nos receptores colinérgicos que dificulta um pouquinho nesse caso para longo prazo, né? Mas para curto prazo pode ser uma boa ideia. E a fluoxetina tem pacientes que têm uma resposta muito interessante com ela, principalmente em doses mais altas, 40, 60, até 80 miligramas, né? Mas o problema é marcas de fluoxetina que sejam boas. Às vezes eu já tive paciente que só de colocar uma marca boa, ele mantendo a dose, ele já melhorou, né? Porque tinha uma resposta boa, não tinha necessidade de eu fazer uma mudança tão radical. Eu falei, vamos mudar só a marca a princípio aqui, porque geralmente já estava tomando algumas outras coisas. Essa classe, ela tem como característica ser bem tolerável, ou seja, apesar de a gente ter falado aqui de diarreia, ter falado de outras coisas, a gente sabe que afeta a libido, a gente sabe também que em termos de efeito cardiovascular é muito mais tranquilo que um tricíclico, então dá mais segurança, e foi o que popularizou lá na década de 80 a fluoxetina, e que fez com que os médicos passassem a prescrever de maneira menos preocupada os antidepressivos, tá? Já indo para os duais, a gente teria a venla, a desvenla e a própria duloxetina, que a gente já falou algumas vezes. Então, são uma classe de medicação que a gente acaba sempre considerando quando tem dor, né, no caso da duloxetina, e a venla e a desvenla sempre quando tem uma ansiedade grave associada. Por exemplo, um quadro de TAG com depressão. TAG com depressão, na minha cabeça, vem desvenlafaxina, quase sempre. E o resultado costuma ser muito interessante. O problema da desvenla, em especial, é que ela é um medicamento ciumento. É assim que eu explico para o paciente. Ou seja, se esquecer de tomar, vai dar problema. Porque ela dá síndrome de retirada, ela manda o recado no primeiro, segundo dia sem tomar, e aí vem tonteira, choquinho na cabeça e uma recaída que parece uma recaída do quadro, mas não é só... realmente, a minha vida é curtinha, 11 horas. Você parou de tomar, não passa no fígado. E aí, o que acontece? A pessoa tem ciumento, Marcelo. A pessoa tem uma recaída, assim, rápida, né? E ela fica assustada com isso. Eu falo ciumento, Marcelo, que é ver se a pessoa decora, ver se tem algo emocional que decora para ela lembrar, porque isso me dá tanto problema. É o único
caso que a Tati, a minha secretária, está autorizada a pedir receita para mim fora de consulta. É porque o Pristic, por exemplo, a desvenda acabou. Aí eu falo, tá bom, vamos fazer aqui, eu falo, passa aqui, pega uma amostra e vamos ver o que aconteceu, né? Esse efeito tem até trabalho sobre esses sintomas, se vocês tiverem interesse, depois eu mando para vocês quais são os sintomas da retirada da desvenlafaxina para o paciente, para a psicoeducação. E aí, tem hora que eu não brigo demais, ou seja, se eu vejo que o paciente sistematicamente está esquecendo a desvena e está lá toda hora me dando dor de cabeça por causa disso, eu falo, você não tem perfil para desvenda, eu tenho que trocar para um com meia vida mais longa, apesar de estar indo muito bem quando toma. Mas aí fica sem tomar, esquece, por exemplo, paciente de TDAH, por exemplo, que esquece. Aí você vai passar a desvenda, esse vai e vem, vai dar para ele uma sensação de que ele não está ficando bem. Então aí eu acabo até deixando a desvenda algumas vezes, apesar de gostar muito da molécula, por conta do perfil do paciente, tá? Atualmente ele não tem suporte, e se ele mesmo que tem que tomar a medicamento como a gente espera, tá? Então, essa é uma das formas de escolher. Indo para outra classe ali, que também é a primeira escolha, a bupropiona, mirtazapina e vortioxetina. Muito especificamente, né? A bupropiona, quando a gente pensa em anedonia, é fantástica, desde que dê uma boa tolerância e o conteúdo do pensamento não esteja tão negativo. Cuidado, né? Imagina, você tem um paciente com pensamentos, com ideação suicida, e você, de cara, entra só com bupropiona. Mas eu tenho certeza que ele tem suporte, não vai acontecer nada. Se ele tiver internado, pode ser, mas os primeiros 15 dias são temerosos, né? A mesma coisa vale para um paciente com ideação suicida que use, por exemplo, um Venvance, por exemplo. Isso aí vocês têm que tomar cuidado. Ideação suicida indica que você suspenda o Venvance naquele período, porque ele pode ter energia para fazer o que ele realmente está na cabeça. E também, outra coisa que é importante, não tomar cuidado com os medicamentos que anulam os efeitos protetores. Então, os sedativos, né, os benzos, vão fazer ele esquecer porque que ele não, você pergunta para ele, por que você não cometeria suicídio? Porque eu não sei quem vai cuidar da minha filha, porque eu acho que vai ser um desgosto para alguém. E aí, quando ele está tomando ou álcool, né, ou tomando um benzo, ele esquece do fator protetor. Então, essas duas coisas no suicídio a gente tem que lembrar. Mas a bupropiona é uma das que a gente precisa tomar esse cuidado com o conteúdo do pensamento. Mas se não é essa a questão, e a questão é a anedonia, né, é um paciente que, por exemplo, está lá já está tomando inibidor seletivo, então o conteúdo do pensamento dele está bom, e ele chega para você já dizendo que ele precisa, ele está tomando, ele está bem, mas ele está muito, né, não se sente muito disposto, né, e aí com isso você vai sugerir, vai acrescentar a bupropiona, maravilha, tá? Mas vamos supor que ele está tomando a desvenlafaxina e ele faz a mesma queixa. Uma dobradinha ótima com a desvenlafaxina vai ser a mirtazapina, que é uma associação clássica que você vai encontrar lá no livro do Stahl, que ele chama de, né, combustível de foguete, né? Mas é porque realmente é uma duplinha onde você tem 2 mais 2 dando 5. Então, realmente um potencializa o outro. A mirtazapina tem uma ativação dopaminética pré-frontal muito interessante nesses casos, e a questão só é o perfil do paciente, ou seja, ele é um paciente que já está com problema de peso? Tá, ok, mas e se? Então, pode pensar, mas dependendo, né, se for um paciente que já está muito magrelinho, que não engorda por nada, e está com essa queixa, ou é um homem, por exemplo, que tem uma tolerância maior a um certo ganho de peso, pode ser uma ótima ideia. Fala, Nicole. Ei, professor. Eu fiquei em dúvida, porque no CAMAT de 2018, eles colocavam o inibidor como tratamento de segunda linha. Nesse de 2023, mudou para a primeira linha? Então, olha só como é que está a tabelinha lá. Ela começa, né, colocando... aqui, ó. Ela coloca no primeira linha aqui, tá vendo a tabelinha original? Aham. Então, ele coloca aqui, primeira linha aqui, estalopram, né, e coloca aqui, ó, mirtazapina, aqui na primeira linha, vortioxetina. Ele desceu para a segunda linha,
os mais antigos, tipo amitriptilina, tá vendo? Os tricíclicos, né? Clomipramina, imipramina, nortriptilina, atrazodona, né? Ele desceu, pelo que eu entendi, ele colocou todos os tricíclicos só aqui, né? Bem provavelmente no próximo, talvez ele já vai subir até a trazodona para a primeira linha também, né? Então, é uma diferença, assim, que aconteceu nessa virada pro Camate mais novo, né? E sabe por que isso às vezes acontece? Eles ouvem muito, é um consenso realmente de quem bota a mão na massa, não é de teóricos lá por exemplo, um estudioso de antidepressivos que fala assim, não, nossa, esse medicamento, ele não presta não, ele engorda, bota ele para lá, sabe? Mas aí na prática do cara lá que bota a mão na massa, tipo eu, você, e o próprio paciente fala assim, nossa, mas isso me ajudou para caramba. Então, como o Camate ele tem essa estratégia de ouvir tudo, revalidar, depois vai para o público, vai para o profissional, isso acabou mudando, entendeu? Entendi. Porque Bacana. realmente a mirtazapina tem esse detalhe do peso, mas não se furte a usar ela nessas situações. Você tem aquela senhorinha, não tem aquela se você atender, uma vovozinha com depressão, magrelinha, não tem? A vida toda magrelinha. Ela é perfeita para mirtazapina, né? Ela vai dormir melhor, vai abandonar o benzo dela, vai comer melhor, e ainda vai ter um antidepressivo super eficaz, né? Se ela estiver tomando uma desvelo, então, ela vai ter que tomar cuidado com o velhinho dela, porque ela vai ficar bem animada, né? Então, é uma medicação que a gente realmente não pode desconsiderar, não. E correndo por fora aí a vortioxetina, não por fora, porque talvez uma das mais novas, mas com esse perfil muito na cognição, né? A vortioxetina é um medicamento que veio da constatação que 2 sintomas ficam muito persistentes, que é a dificuldade cognitiva e a questão do peso e sono, né? E nesse contexto é que na parte cognitiva, pensando em funcionalidade, ela começou a ganhar projeção, né? Vamos dizer assim, tá? Então, esses são os que são colocados aí de primeira linha, e em relação a como escolher eles, né? Então, uma vez que você escolha, então tem essas questões que a gente está falando. Se você pensa em fadiga, apatia, anedonia, considerando que o conteúdo do pensamento está legal, bupropiona. O conteúdo do pensamento não está legal, estou com medo da bupropiona. A vortioxetina pode ser muito interessante, porque como ela é multimodal, e aí só para voltar lá atrás um pouquinho, ela é multimodal, mas ela atua tudo em receptor de serotonina. Todos os efeitos dela são via algum receptor de serotonina que modula algum circuito de algum outro sistema, né? Então, ela passa a ser uma substância interessante. Ah, não, o problema principal é a questão da insônia ou da ansiedade, e esse paciente, a questão do peso eu posso relevar, pelo menos por agora. Poxa, mirtazapina é interessante, pensando em sono. Claro, tem a trazodona, que a gente sabe que ajuda, mas nós estamos falando de primeira linha e seguindo o Camate aqui, tá? Pensou em perda de apetite ou peso? Com certeza, mirtazapina, né? Então, um paciente que está, por exemplo, fazendo quimioterapia e por conta dos efeitos da quimio está emagrecendo. Fantástica a mirtazapina, porque ela vai ter um efeito também antiemético. O efeito do sono dela é em receptores de histamina. Então, resultado, ela acaba melhorando a questão da tolerância alimentar e se torna uma boa opção. Por exemplo, quando a Tailane perguntou lá do paciente que tem muito enjoo, que tem muita diarreia, algum efeito gastrointestinal com medicações inibidores seletivos. Se ele tem perfil para mirtazapina, seria interessante, porque ele poderia tolerar muito bem, ou seja, aquele sintoma que faz ele desistir de outros medicamentos, vai fazer ele aderir a esse medicamento aí. Então, isso é bem interessante quando pensar nesse perfil, né? De dor, né, dor crônica, por exemplo, fibromialgia, mas pode ser outro tipo de dor crônica, né? A dor crônica é quando a dor dura um tempo considerável, né, por exemplo, 3 meses, e que ela passa a ser o sintoma mais importante, vamos dizer assim, o sintoma mais importante do tratamento, né? Então, assim,
passa a ser aquele que faz a pessoa não conseguir ter qualidade de vida, até prejuízos cognitivos. A dor pode ocupar tanto o cérebro com ela, tô aqui, que você tem um prejuízo cognitivo com ela. Então, é um negócio que a gente precisa também considerar, né? Se a questão é função sexual, bupropiona, né, tem realmente pouco. A bupropiona e a agomelatina, que também tem tem muito baixo efeito sexual, e a vortioxetina, que tem pouco, mas não tem tanto quanto os outros, porque ela é multimodal, então ela atua de maneira meio que equilibra com os outros circuitos e dá menos. Mas tem paciente que reclama, mas dá muito menos, né? Se tem histórico de ganho de peso, a gente vai evitar um pouquinho a outros medicamentos, dar uma preferência para a propiona, se for possível, né? Lembrando que no peso sempre é multifatorial e a gente tem que bater um papo legal com isso, com o cliente, e inclusive pesar por isso, sempre na primeira consulta e periodicamente, e e não desconsiderar, porque o peso também faz a depressão se manter. O peso, o tecido inflamatório, né, sustenta o quadro depressivo. E aí, por conta dessa interligação, a gente precisa, muitas vezes, atacar as duas coisas juntas, depressão e obesidade. Diga, Thay. Valber, qual é o perfil de paciente que geralmente você costuma indicar agomelatina? Então, a agomelatina eu uso para depressão mais moderada, né? Geralmente não entro na depressão grave, ela entra depois. Então, assim, na depressão grave, com sintomas com melancolia, eu entro com inibidor seletivo ou um dual, e aí depois, se a energia não vem, eu entro com a agomelatina. Mas, tipicamente, a agomelatina eu entro no paciente que é mais ativo, então uma depressão moderada, um paciente ativo, tipo, por exemplo, um colega médico, um atleta, um cara que está fazendo mestrado, um doutorado, que não pode dar aquela rebaixada, porque o trabalho não permite, né, tem que tocar, que tenha que na história, durante a coleta da história, eu não sinto tanta falta de energia. Eu sinto falta de ver o olhinho dele brilhar. Uhum. Isso, assim, e eu vejo ele tá na depressão moderada, mas eu pergunto, o que você gosta de fazer? Aí titubeia, coça a cabeça. É uma pergunta simples, né? Fala, o que você gosta de fazer? Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de nadar, eu gosto de tirar foto, eu gosto, sabe? Tá? Uhum. Para mim, isso fica claro. E aí, nesse perfil onde eu vejo que essa característica, essa capacidade de sentir prazer no que ele já gosta não está presente, eu vejo que a gomelatina é capaz de fazer isso. É diferente da bupropiona, apesar dos dois serem noradrenérgicos e dopaminérgicos, os dois têm esse perfil farmacológico, é parecido. Mas, enquanto a bupropiona vai em uma energia mais assim, ela simplesmente entrega energia, faz o que você quiser com ela. Às vezes até coisas ruins, né? Porque pode ficar irritado. A agomelatina, ela desperta muito esse interesse nas coisas que a pessoa já gostava, e esse interesse faz ela fazer as coisas de maneira mais motivada. Vamos pegar o meu exemplo aqui, né? Então, eu dou sempre esse exemplo. Eu gosto de pedalar, mas eu não gosto de acordar cedo. Então, mas para pedalar eu acordo cedo. Então, aí, no que começa aquela coisa da bicicleta, nem estava olhando para a bicicleta, aí começa a olhar, nossa, bicicleta, vou limpar a bicicleta, e uma hora o cara começa a fazer as coisas, entende? Então, Uhum. essa característica de anedonia eu gosto muito pela maneira delicada que ele faz. Então, por isso que não dá para ser um quadro grave, mas um quadro de uma depressão moderada, ela tem perfil e o efeito melatonérgico, né? Que ela é MT1 e 2, então ela ajuda a induzir e manter o sono. No início tem uma fase de sincronia que isso pode demorar um pouquinho, mas ela é muito legal quando tem também essa característica, né? Então, Uhum. é um medicamento muito interessante nesse perfil, né? E geralmente você usa associado, Valber, ou você usa ela em monoterapia? Quando é um quadro
de depressão, assim, moderada mesmo, né? Tenho certeza que não é uma depressão grave e que eu tenho esses sintomas aí, eu uso ela isolada, né? Uhum. E, geralmente, ela vai associada, para mim, quando o cara já chega tomando, por exemplo, inibidor seletivo, é o mais típico. E aí eu quero, mas não tá legal nessa parte de anedonia, mas eu também não quero botar uma bupropiona, e o sono não tá legal, aí eu coloco ela junto, boto de manhã lá o inibidor seletivo e de noite boto a agomelatina, né? Uhum. Fica bem bacana essa associação. Depois, se ele tiver, foi super bem, não sei o que, a gente começa a reduzir devagarzinho o inibidor seletivo e ele fica lá um período com a agomelatina só, né? Uhum. Beleza, obrigada, Valber. Valeu. E vamos aí para a próximo slide, que aqui são a gente estava aqui nas tabelas aqui de como escolher os de primeira linha. Aqui são as tabelas originais, né? Eu acho que a Nicole que já ajudou a gente a destacar essa mudança, que aqui na primeira linha se teria os inibidores seletivos, né? Mirtazapina, bupropiona, depois a agomelatina também está aqui. E segunda linha ficou os tricíclicos e alguns até que a gente usa bastante como a trazodona, mas estão aqui na segunda linha. Em terceira linha aqui, alguns que a gente nem tem mais aqui no nosso mercado, se é que vieram alguns desses aqui, tá? Uma coisa importante que vocês precisam estar atentos são com as interações. Então, frequentemente, o paciente que chega para a gente já está tomando alguma medicação e a gente precisa checar, quando você vai associar, como é que é o grau de interação entre essas substâncias. Então, do que a gente falou aqui, por exemplo, se você está usando bupropiona e quer colocar vortioxetina, pode ter uma interação, né? Então, às vezes, você vai acabar tendo uma concentração mais alta de vortioxetina porque ele já está tomando bupropiona. Então, aí você vai ter que começar com a vortioxetina uma dose mais baixa, né? Ou reduzir a bupropiona se estiver muito alta a dose, né? Então, essa análise de interações medicamentosas, ela às vezes você precisa realmente consultar, não tem jeito. Então, você às vezes vai precisar ter em mãos você vai precisar ter em mãos uma tabelinha, né? Como uma tabelinha dessa aqui, que tem lá, né? Essa aqui não, a seguinte aqui, né? De interação. Não, essa aqui é de efeitos colaterais, essa aqui de efeitos adversos. Mas existem tabelinhas, depois eu posso colocar para vocês, eu achei que tinha aqui do Camate. Tabelinhas com as interações mais frequentes. E, se foram muitos medicamentos, você pode usar um programa mesmo de interação, né, medicamentosa. Tem o Epócrates, tem o Drugs, né, que são sites que você pode estar verificando. Algumas interações você já vai, por serem frequentes, estar acostumado, e algumas você vai ter certeza que vai sempre ter. Por exemplo, a fluvoxamina é um ótimo inibidor seletivo, mas a fluvoxamina interage com quase tudo, né? Então, a gente tem, às vezes, que usar ela quase em monoterapia. Então, não é todo paciente que você vai conseguir estar utilizando a fluvoxamina aí, tá bom? Ela está aqui, ó, a fluvoxamina está aqui na primeira linha, né? Mas a gente tem uma interação dela importante com vários outros medicamentos, tá? E algumas vezes também, nessa questão de interação e metabolismo hepático, dependendo do paciente, você vai ter que ter alguma noção de farmacogenética. Então, é interessante, esse livrinho aqui, a gente vai sortear daqui a pouco, é um livrinho bacana, é um livro que tem um tempo já no mercado, já talvez tenha sido atualizado de outras maneiras, mas ele é bem interessante para começar esse estudo, para você ter alguma noção de como é que funciona esse grau de interação medicamentosa, né? E muitas vezes, se for um paciente que tem um histórico muito grande de uso de medicação, ele fala assim, você é o 10º psiquiatra que me procura, que eu procuro, você vai ter que considerar, inclusive, pedir um exame farmacogenético, ainda que tenha, dependendo do medicamento que ele toma, níveis de evidência variados, muitas vezes, sim, pode ser uma ferramenta que te guie, te dê um pouco mais de assertividade, tá? Não é algo assim que está nos protocolos, mas é algo que a gente vê que cada vez está melhorando a qualidade da informação que chega, principalmente na parte farmacocinética. A parte do resultado de farmacodinâmica dos testes farmacogenéticos, ela ainda é bem questionável, tá?
Eu acho que é Nicole, né, Nicole? Queria comentar? Foi eu. Ô, professor, eu não tive nem tempo de ler o Camacho, então eu estou em dúvida na aula se a aula é da depressão unipolar ou da bipolar. Essa Ah, diretriz. não, é unipolar. Unipolar, né? Ah, tá bom. Não, unipolar, sim. Unipolar. Depressão Unipolar. não tem sintomas mistos ou sintomas, não tem episódios maníacos, não, é depressão unipolar. Você pode ter estranhado, talvez, pela presença da quetiapina ali, né? A quetiapina está lá como segunda linha, porque ela acaba que em depressões atípicas ela pode ser indicada, né? Também a quetiapina, ou mesmo como um medicamento, bom medicamento potencializador, né? Adjuvante, como a gente usa o aripiprazol, o bexpiprazol, os antipsicóticos têm esse mecanismo adjuvante, né? Interessante, conforme o perfil do paciente, entendeu? Nesse sentido. Essa tabelinha é legal vocês darem uma olhadinha, porque ela pega os efeitos adversos em relação aos inibidores, às classes. Então, por exemplo, os inibidores seletivos, você vê como é que a questão da frequência de náuseas é comum, né? Ou então, sintomas como boca seca ou sonolência. Então, frequentemente, os inibidores seletivos, você vai precisar passar para... Ainda que você comece de noite, uma hora vai ter que passar a colocar ele, prescrever ele para de manhã, exceto a fluvoxamina, que geralmente fica mais tempo, só quando você tem que dividir a dose que você passa para de manhã, né? E alguns outros efeitos colaterais para que você tenha segurança de orientar seu paciente e falar assim, olha, isso aqui eu acho que pode ser uma coisa específica sua, mas não é tão comum, tá? Essa outra tabelinha, ela vai te ajudar, por exemplo, a ver a questão de algumas outros efeitos relacionados à tolerância. Então, você vê que os inibidores seletivos são primeira linha, mas na parte sexual, sim, né? Ele vai trazer um desconforto, um incômodo, um prejuízo. Isso, num primeiro momento que o paciente está, vamos dizer assim, sem interesse em nada que ele goste, inclusive na função sexual, tudo bem, mas ele pode chegar numa outra consulta já melhorado e falar assim, poxa, estou sentindo que isso piorou. E você também pode puxar isso para o lado bom, falar assim, tá, mas isso já é bom, você já está pensando nisso, e antes você nem pensava. Então, é interessante, aí você vai começando a fazer o shift para uma outra classe, de repente, olha só, como é que nos duais você já tem um pouco menos, né, e naqueles outros aqui embaixo, propiona, mirtazapina, vilazodona e vortioxetina, você tem menos. Então, às vezes, você vai fazendo a mudança. Por isso que o tratamento para depressão, ele não é um tratamento estático, né? A pessoa fala assim com a gente, me fala aí um remédio que é bom para depressão, como se eu pudesse, um remédio só que é bom para depressão, como se fosse possível pegar aquele remédio e tomar a vida toda, né? E não é, vai mudando o perfil de efeito de sintomas, do que é prioridade. Então, ele precisa consultar regularmente e você vai ajustando. Então, isso também é interessante deixar claro para ele, no primeiro atendimento, que o tratamento é dinâmico e precisa de reavaliações frequentes para que as coisas continuem dando certo, tá? No item 5 aí, de segurança, ele destaca algumas coisas como ganho de peso. Então, realmente, se eu tenho um paciente que vai usar por um tempo, é uma depressão recorrente, é uma depressão que você considera manter o tratamento para sempre. Interessante ver se ele tem perfil para manter, porque ele pode ficar sem depressão, mas desenvolver uma síndrome metabólica e perder a expectativa de vida. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Se não é o perfil dele, se não é aquela pessoa que não ganha peso, né? Tem, sim, quem não ganha peso, né? Com alguns medicamentos, né? Então, que tradicionalmente não ganham peso. Tem paciente que não ganha peso com olanzapina, olha só, como pode, mas tem, né? Se a questão da sedação é algo que está incomodando, então, se é um paciente que a sedação atrapalha a vida dele, né? O dia a dia dele, né? Então, ele não consegue acordar a tempo de cumprir os compromissos, ele tem que estar tendo aula 7 horas e ele, para acordar, é complicado, então tem que levar em consideração, né? A disfunção sexual, como eu falei, que geralmente incomoda homens e mulheres, mas os homens abandonam o tratamento muito mais por esse motivo que as mulheres. As mulheres abandonam o tratamento muito mais
pela ganho de peso, tá? E quando você está falando de medicamentos que agem em ação em noradrenalina, você vai ter uma ação ali na questão da pressão arterial que você precisa monitorar. Por isso que eu falei, na primeira consulta, pelo menos você precisa pesar, fazer ausculta cardiovascular, olhar né, tônus muscular, olhar edemas, medir a pressão arterial e verificar essas questões. Então, você não pode passar um psicoestimulante sem saber que a pessoa é normotensa. Ah, então o hipertenso não pode tomar psicoestimulante. Não, pelo contrário, você vai botar na conta dele, fala assim, olha, você tem indicação, vai ser ótimo para você, mas você primeiro tem que deixar a sua pressão arterial estável. Vai no seu cardiologista, acerta essa pressão, volta aqui que vai dar tudo certo. E é mesmo assim, o paciente com uma hipertensão controlada, ele toma o psicoestimulante e ela fica tranquila, ou seja, na verdade, o psicoestimulante vai aumentar a pressão daqueles que já estavam lá com o medicamento, ou já precisando de ajuste, ou que nem estavam no preâmbulo de se tornar hipertenso, vamos dizer assim. Então, precisa de estar com isso certinho, tá? E faltou aqui eu ia colocar aqui um carimbo aqui nesse negócio, nessa aí, última linha aqui, porque para destacar que sintoma de retirada você tem com vela, desvela, paroxetina e tem também com duloxetina, mas que a desvela é campeã, né? Então, a desvela precisa, inclusive, isso ser alertado, falou, não interrompe o medicamento, tenha sempre um pouco mais, né, do que, às vezes eu até dou uma amostra, assim, essa caixinha de amostra, fique atente à validade, mas só use quando você ficar sem, porque não pode acontecer algum desencontro entre eu e você teve que trocar a data da sua consulta para algum problema pessoal, ou eu tive que trocar a sua consulta para uma demanda minha, e aí, então, não pode ficar sem, tá? Então, eu tenho muito isso com desvela, mas também tenho com duloxetina, também tenho com paroxetina, menos com a vela. Por que com a vela é menos? Porque ela passa no fígado, então, acaba que tem um pouquinho aí de mais de tempo para aparecer o sintoma de retirada, mas aparecem, só não é tão rápido quanto a desvenlafaxina, bom? Dúvidas até aí, pessoal? A gente está encaminhando aqui para a parte, prometi que ia ser rápido, né? Mas está encaminhando para uma parte já, indo para a parte final. Considerações práticas, né? Sempre alertar o paciente que ele tem, os efeitos iniciais demoram para aparecer, não é um medicamento de efeito agudo, não estamos falando de benzo, não estamos falando de psicoestimulante. E que a resposta plena vai aparecer com 8. Então, ele pergunta, quando é que vai perceber mudança? Olha, com 2 semanas, você já começa a ver se a gente está indo para o lado certo. Com 4, já fica mais claro isso. Com 6 a 8, a resposta melhor daquela classe de medicamento, uma vez atingidas as doses mínimas necessárias, tá? Então, isso é interessante comentar para alinhar as expectativas do paciente, ele fala assim, eu acho que está tudo igual, né? Esse aumento também paulatino da melhora também confunde um pouco eles, às vezes eles não conseguem perceber que melhoraram, então às vezes você tem que ter pontos de referência para poder comparar. Então, você vai, tudo que você disse, você olhou, que você viu que não está bem nele, você depois checa. Pô, você está chorando? Tô. Mas é do mesmo jeito? Qual a frequência? É quando você vê um filme ou quando acontece uma coisa triste, né? Checar. Por exemplo, a Tailândia perguntou do Valdoxan, da gomelatina, né? Só tinha o Valdoxan até pouco tempo, agora já tem os similares. Como ele é assim, ele é suave na ação, você precisa literalmente checar, tá? Eu acho que eu estou a mesma coisa. Tá bom. Você está fazendo exercício? Eu voltei. E você não gostava de pedalar? Tá? Realmente, estou dando umas voltinhas. Então, assim, aí você pega os pontos principais que te fizeram escolher e você vai checar, tá melhorado. Então, às vezes, você que vai ter que fazer esse contraste para ele. É diferente de tomar um estimulante
e aí o contraste é no mesmo dia, aí está funcionando. Então, na percepção do paciente, tá? Um parâmetro interessante é essa sobre a posologia. Isso aí é uma questão de uso racional de medicamento, ou seja, medicamento, quanto menos tomada, menos esquece. Então, medicamento de 3 tomadas, uma quase sempre esquece. Quer dizer, um ótimo medicamento, por exemplo, para ansiedade, que é a buspirona, não dá, porque tem que tomar 3 vezes por dia para ser monoterapia. Né? Então, é um medicamento excelente, mas que eu falo para o laboratório, para a Livros, falo assim, olha, se sair uma buspirona retarde, vai bombar, mas 3 vezes por dia, o paciente vai esquecer. E aí o tratamento não vai funcionar. Então, como co-terapia, uso, mas como, né, como medicamento único é complicado, tá? E a questão do custo, né, gente? Eu já comentei isso, mas vale a pena comentar de novo, né? Então, o custo tem que ser considerado e você tem que conversar com o paciente, às vezes até sobre se realmente tem que correr atrás daquela substância, as estratégias via sistema público ou convênio, porque muitas vezes o convênio pode ser judicialmente acionado para cobrir alguns tratamentos, como, por exemplo, você tem o Spravato, por exemplo, né, a escetamina, né? A escetamina, ela tem um custo muito elevado, é muito raro, eu não tenho nenhum paciente de escetamina que paga particular, né? Ou ele consegue pelo sistema público ou pelo convênio por judicialização, né? E no caso, esse preço aí impossibilita que seja de outra maneira, bom? Bem, particularidades farmacológicas ainda, né, que eu falei dessa vez, eu ia falar só de farmacologia em relação ao CAMAT, que ele coloca aí. Por exemplo, o manejo de sintomas psicóticos. Depressão com sintomas psicóticos, não estou falando aqui de depressão bipolar, estou falando de uma depressão que não tem episódios maníacos ou hipomaníacos anteriores, mas que tenha, esteja presente. Então, essa combinação aí, né, de antidepressivo com antipsicótico, atípico, né, de segunda, terceira geração de preferência, é muito favorável. E muitas vezes, além de melhorar os sintomas psicóticos, melhora muito o quadro depressivo em si, né? Ou seja, o quadro depressivo vai ser melhorado com o uso do antipsicótico. Ou seja, a gente vê muito isso com o aripiprazol, que até pouco tempo a gente era o mais utilizado, e até hoje o custo-benefício dele é muito interessante, né? Mas você pode, conforme o perfil, associar outro, né? Hoje tem o Bexpiprazol, que é um aripiprazol que dá menos acatesia, né? Então, isso tanto potencializa quanto trata o sintoma psicótico. E, às vezes, você vai precisar de um antipsicótico propriamente dito, né? Vamos dizer assim, de um pouco mais bloqueador de D2, tipo uma olanzapina, algumas vezes, né? Se o sintoma psicótico não está melhorando com esse outro medicamento. A questão é mesmo os efeitos colaterais desse antipsicótico para ver se a paciente vai tolerar esses outros sintomas, tá? Só o fato de ter o sintoma psicótico já diz que a depressão é grave, né? Então, só por isso, o antipsicótico vai ser interessante para melhora do quadro depressivo, né? Então, muitas vezes essas ideias, esses pensamentos ruminantes da depressão, eles são quase psicóticos, ou seja, aquilo toma uma proporção, né, de um pensamento quase que autônomo e que vira uma crença em que a pessoa não desconfia mais que aquilo não possa ser verdade, ou que às vezes em alguns momentos é vivenciado como se verdade fosse, né? Então é super interessante. Talvez hoje seja a classe farmacológica que eu gosto de associar quando a depressão está mais refratária e quando tem sintomas psicóticos, numa dúvida de que precisa, né? Se presente catatonia, a gente precisa considerar a ECT. A gente sabe que ECT tem um estigma na psiquiatria, mas a ECT, da forma que ela é feita hoje em dia, é completamente diferente. Eu incentivo vocês, a quem nunca acompanhou, pedir
para algum colega que faz para acompanhar, para ver. Se tiver dificuldade de encontrar esse colega e quiser que eu ajude a encontrar, assim, poxa, eu quero ver como é que é uma ECT, eu nunca vi. Vou lá ver para você não ficar com esse estigma e você poder considerar no seu paciente, né? Então, é interessante. Vai lá no lugar que faz aplicação de acetamina, vê como é que é. Vai no lugar que faz um ECT, vê como é que é. Vai lá no lugar que faz uma estimulação magnética, vê como é que é. É muito bacana compreender esses outros, né? Essas outras estratégias, né? De tratamento que a gente tem que saber indicar também, né? Em casos leves, você até pode usar o benzo, mas, sabe, eu acho que aí já é muito melhor pensar na ECT se você tem realmente uma catatonia com um sintoma cada vez menos comum, mas sim, você vai encontrar casos assim, tá? Lembrar que, por exemplo, psicoterapia, né, parece óbvio, mas psicoterapia vai ser algo que não dá para fazer com o paciente, né, com sintomas psicóticos, claro. Então, o familiar pergunta, tá? E aí? Não era interessante ele fazer terapia? Eu falei, tá, mas ele precisa primeiro ter uma condição de fazer terapia. Às vezes só a depressão grave também prejudica, às vezes a pessoa não consegue se colocar, quase muda, né? Mas seria bom. Seria bom, mas talvez não poderia dar um delayzinho, umas 2 semanas, aquele períodozinho lá que o antidepressivo começa para agir, né, para então começar, né, mas, e sempre avaliar o risco, né, o risco de suicídio, o risco de desnutrição, o risco de desidratar, até de não estar nem ingerindo água, em algumas situações, a gente precisa estar alerta, tá bom? Uma vez que o quadro esteja resolvido, né, e que aí você já está pensando o quadro está melhorado, remissão, quadro remido, você vai pensar nessa continuação por 6 a 9 meses após a remissão. Então, quando você vem uma consulta e você caracterizou, pronto, agora está legal. E esse você vai anotar e considerar aí 6 meses, 9 meses, 1 ano, né? Primeiro episódio, né? Aí você depois fez a retirada, voltou, segundo episódio, considerar o dobro. Terceiro, considerar não retirar. Mas isso tudo numa conversa e tudo ajustado, alinhado, né? E sempre com aquela dificuldade, né? Mas já fez outros tratamentos, mas eu não sei se foi bem feito e assim por diante, tá? Nem o nosso tratamento a gente tem como garantir, né, que a pessoa realmente fez bem feito, né? Imagina outro. Ficar atento também com sintomas residuais, então às vezes até uma remissão parcial, e aí você vai ter que trocar o remédio para fazer uma remissão completa, né? Por exemplo, o que geralmente fica? A parte cognitiva, que geralmente não era o foco dos medicamentos antigamente, e a parte de sono e concentração, são os que mais ficam, né, como sintoma residual. Quando for descontinuar lentamente, né, numa velocidade parecida com a de entrada da medicação, e naqueles que são enjoados, tipo a desvenlafaxina, reduzir um degrau, quer dizer, o nível mínimo de dose que tiver no mercado, por exemplo, da desvenla é 50, a cada 3 semanas ou 4, conforme a sensibilidade. E depois daí, às vezes, alguns ainda tem que entrar em dias alternados para depois retirar, tá? Dá uma aula toda só para ensinar a retirar desvenla, assim, dá para a gente falar sobre isso uma aula toda. Sempre monitorar continuamente, então você tem que ver esse paciente com frequência, se necessário, registrar isso com escalas, então, assim, nossa, teve aquela consulta que está ótimo, estou maravilhoso, estou bem, vamos pensar em retirar o remédio. Bota uma escalinha para ele preencher, deixa registrado em prontuário, né? Vai ser uma consulta que talvez você não vai ter tanto para explorar, vamos dizer assim. E educar o paciente para o fato de que, sim, é uma doença que tem recaída, né, gente? Uma quantidade, uma proporção grande, mais da metade dos casos, né? Para não falar que 70%, mas, vamos dizer assim, mais da metade dos casos tem recaída. Para ele procurar ajuda, né, novamente, quando isso acontecer. Bom? Aqui só um detalhe aqui, né, dessa outra tabela que não está naquele modelo ali mais simplesinho, de quando você tem
a anedonia não está melhorando de outra maneira, você poder considerar a ketamina e a escetamina, por exemplo, ou outros mecanismos adjuvantes, como, por exemplo, associação de antidepressivos, ou mesmo colocar, se ela tiver uma deficiência enzimática na formação do metilfolato, considerar essa questão, também poderia ser colocado. E os sintomas residuais. Então, dê uma olhadinha aqui nessa tabela, né, onde tem os sintomas que podem levar a um ajuste medicamentoso ou associação quando as coisas estão, então, evoluindo como você estava imaginando, tá bom? Não vou falar disso hoje, não me perco aqui. E, deixa eu ver, que a gente já colocou. Bem, e é isso, gente. A ideia era fechar aqui essa parte do CAMAT, não queria me delongar, porque a gente já está aí, a gente falou de fazer um tempo mais breve, e a gente começou um pouquinho atrasado, mas também não quero também passar do time, e é bom que fique um gostinho de quero mais, e conforme aquilo que vocês viram, desse material todo aí que vocês quiserem depois aprofundar, a gente pode conversar no grupo e definir algum subitem que a gente possa falar, aprofundar de maneira mais curta, tá? Então, uma coisa que eu falei para vocês aí que eu queria duas surpresas. Uma aí, eu já tirei um print de todo mundo que está na aula, eu tenho acho que 6 exemplares desse aqui, vou sortear, depois eu filmo o sorteio e a gente depois vê quem é que vai, como é que faz para entregar. A gente pode marcar um encontro presencial, quem sabe, né? Vai ser legal. E passar a informação para vocês que tem há algum tempo já, mais ou menos, eu acho que isso tem quase que uns 2 ou 3 anos, né? Pedidos, às vezes, de colegas que pedem para que eu faça orientação, né? De casos mais complexos, né? E eu vinha postergando um pouco isso, mas agora, assim, a quantidade de ex-alunos que voltam psiquiatras e que tem essa demanda vem crescendo, e eu me sinto responsável por vocês. Então, assim, na medida que vocês gostam e que, de alguma maneira, esse despertar partiu de mim, eu falo assim, eu tenho um compromisso com vocês de ajudá-los, né? E talvez isso, de uma maneira mais organizada, possa funcionar assim. Então, a ideia é criar grupos de supervisão mesmo, né? Conforme o interesse de vocês, para que a gente faça discussão de casos nesse grupo de supervisão, né? Se vocês tiverem grupos pequenos, tá? 4, 5, 6, encontra e discute, cada um apresenta um caso, né? E esses grupos são muito comuns, esse tipo de grupo de supervisão em psicologia, né? Na psiquiatria, na medicina não é muito comum, né? Mas eu imagino que eu imagino que tem espaço porque é assim que acontece. Frequentemente eu tenho que orientar, e às vezes eu sei que a pessoa fica, às vezes, constrangida de pedir mais ajuda, né, conforme o perfil. E aí a gente faz uma coisa tudo combinadinha, como é que é, quanto é que é, o que que é, fica tudo preto no branco e a pessoa fica mais à vontade para pedir, para perguntar, né? Então, é isso que eu queria comunicar para vocês, aí depois eu coloco direitinho lá as informações no grupo, vocês me perguntam, que é essa questão da supervisão, e que muitas vezes pode ser que a gente vai fazer, de repente a gente bola uma supervisão com alguém que tem uma experiência numa outra área que eu não tenha, né, que a gente tenha demanda, ou alguém que tenha experiência com a parte em hospitalar. A gente tem pessoas aqui com experiência de hospital também, como o Antônio Gil, por exemplo. A gente tem no nosso grupo lá de colegas, por exemplo, que tem experiência com psiquiatria intervencionista, por exemplo, que eu não tenho experiência, ou com estimulação magnética, que eu acho um barato, mas também, né, só se eu fosse 3 válvulas para eu fazer tudo que eu acho um barato, e por aí vai, tá? E é isso. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Aproveitem o sábado, está muito bonito, que eu vou trabalhar mais um pouquinho. Eu tenho uns pacientes ainda para atender. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Eu que agradeço, Nossa professor. gravação Excelente. eu coloco aí. Obrigada, professor. Abraço. Obrigada, professor. Obrigada, Maravilhoso. professor. Tchau, Muito tchau. obrigada, professor. Obrigado você, meu amor. Bom dia, professor. Bom dia. Tchau, tchau.
Deixa eu avisar aqui que eu estou atrasado.